Batcast. Coluna do Júris, com Renato Levin Borges. Peço licença hoje para começar falando de filosofia para chegarmos num problema político bastante palpável. A minha primeira questão, e é onde eu começo a filosofia, é sobre o nacionalismo. Por que sobre o nacionalismo? Como alguns de vocês devem saber, eu pesquiso a extrema-direita e tenho denunciado, com alguns amigos e amigas, pesquisadores também, o entrismo de grupos neofascistas em partidos brasileiros. Minha última coluna da semana passada, inclusive, foi sobre isso. Mas eu quero falar rapidamente sobre o conceito de nacionalismo e por que ele é um perigo e como a gente tem que pensar alternativas para isso. O nacionalismo ele é um conceito abstrato e metafísico. Por que metafísico? Porque ele não é experienciável nesse mundo. Ele é uma construção mental. O nacionalismo é uma abstração na qual inclui uma determinada porção de terra, possuindo determinadas características relacionadas a um povo e que constitui, então, um recurso imaginário para constituir unidade, ou seja, uma vez que a gente compartilha desta ideia, se gera determinados afetos, ou se busca gerar determinados afetos que são de identidade, pertencimento, comunidade e de defesa de pautas em comum. Muito bem. O nacionalismo, como construção filosófica, ele é um conceito, portanto, separado do mundo real, concreto. Não que ele seja menos real por ser um conceito, mas ele não é concreto, ele não é material. O nacionalismo, ele sempre propõe, então, uma unidade. Essa informação é bastante importante para a gente entender onde está o pulo do gato na captura de setores da esquerda para pautas conservadoras de direita. A unidade de um povo que o nacionalismo propõe é a subjugação e homogeneização desse povo, mesmo que isso aconteça em micro-homogeneizações, como, por exemplo, o gaúcho. Quando vocês pensam no gaúcho, normalmente isso é retratado, é um homem branco de bombacha em cima de um cavalo. Nessa ideia de gaúcho, onde estão as mulheres? Normalmente elas estão representadas como prendas dentro de casa, dentro de um papel bastante conservador de gênero, heteronormativo, tradicional, ou seja, a mulher ela é aquela que cuida da casa, que cuida dos filhos, etc. E o gaúcho, além de tudo, ele é um sujeito branco, tem um corte de raça. Isso é um pequeno exemplo, a gente pode ir fazendo isso com várias construções. Quando se fala do índio, que é errado, do indígena, a gente tem uma construção imagética unitária. O nacionalismo, como conceito, ele precisa construir ideias universais unitárias, mesmo que seja em pequenos centros, como o brasileiro é o nordestino A, o gaúcho B, o paranaense C. Mas tudo isso construído como uma abstração, um universal que não dá conta da multiplicidade desse povo. Inclusive, um filósofo italiano chamado Paulo Virno, ele vai dizer: todo povo é construção de um Estado. O Estado processa essa ideia e produz essa unidade. Mas as pessoas, em verdade, ele vai tomar isso de empréstimo do filósofo Spinoza, são multidão, multiplicidades que não cabem nessa abstração. Voltando ao nacionalismo, então, como conceito, o nacionalismo vai propor uma ideia de unidade de um povo só, sem rachaduras. Eu sempre cito isso da obra do filósofo italiano Giorgio Agamben. Esse povo sem rachaduras não pode aceitar dissidências, não pode lidar com múltiplo. E aí vem o grande pulo do gato. O filósofo russo neofascista Alexander Dugin, que cada vez ganha mais projeção internacional e nacional no Brasil, ele propõe uma aliança vermelha-marrom, ou seja, capturar a esquerda a partir de lemas anti-imperialistas e nacionalistas para seu projeto neofascista de Estado totalitário, neo-imperial, antidemocrático, porque Dugin vai dizer que tudo que é moderno é ruim e tudo que é liberal é ruim, portanto a democracia, direitos humanos e pautas minoritárias são ruins, ele diz isso textualmente.
O nacionalismo vai ser então essa ponte, porque nós, progressistas de todos os campos da esquerda, ou também não só da esquerda, nos preocupamos com as políticas nacionais de defesa dos direitos da nossa população, do acesso ao emprego, à saúde, à educação, que são pautas, grosso modo, de políticas de Estado, portanto, envolvem uma noção de nação. O problema está que o próprio conceito de nacionalismo ele é bastante escorregadio e tende a nos levar a cometermos esses erros de construir uma imagem unitária e, de algum modo, segregacionista, ou que se julga em alguma medida diferente, tendendo à exclusão ou à diminuição do outro, se nós não atentarmos para essa construção filosófica. Um caminho, pensando depois de me perguntarem no Twitter, o que seria possível como um nacionalismo de esquerda? Depois de pensar um pouco sobre isso, o amigo e pesquisador do pensador decolonial Frantz Fanon, o amigo Walter Lippold, me apontou, num texto do Fanon, um caminho que ele propõe como um nacionalismo à esquerda, que não nos deixa cair no conservadorismo e no tradicionalismo místico que esse conceito tende a nos levar. Fanon falava de uma consciência nacional que foi extremamente importante para as lutas de independência dos países africanos, como sua própria Argélia. Entretanto, Fanon alertava que se não desenvolvermos essa consciência nacional de unidade para lutarmos conjuntamente contra a exploração do nosso povo por agentes exteriores ou até mesmo pela entrega das nossas riquezas ao capital internacional, se isso não se desenvolver numa consciência social e política, o nacionalismo em si nos leva a consequências nefastas, nos leva a um conservadorismo, a um tradicionalismo, ao amor a uma abstração de povo unitário que exclui a multidão que compõe uma nação, que compõe um determinado pedaço de terra com um determinado grupo humano que compartilha alguns valores culturais, valores subjetivos, etc., que variam, inclusive, dentro desse próprio território, como um país continental como o Brasil nos ensina. Portanto, pensarmos um nacionalismo disposicional que nos serve em determinado momento, mas que deve se desenvolver numa consciência de solidariedade social e política para não cairmos nas estratégias da direita que quer nos capturar pelo nacionalismo chauvinista, tradicionalista e conservador, talvez seja a nossa tarefa filosófica política mais urgente nesse momento do Brasil. Essa foi a coluna do Judes para o Batecast dessa semana. Vamos arriba! Batecast.